Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e já vamos logo falar da semifinal, hein? Porque muitos falavam que o São Paulo era piada, que o São Paulo seria rebaixado no Campeonato Paulista e muitos duvidavam da capacidade desse time, né, gente? Mas, contra tudo e contra todos, o São Paulo se classificou, vencendo a equipe do Bragantino por 2-1 lá em Bragança Paulista e se classificou para as semifinais. Eu fico impressionado, gente, porque o São Paulo, ele era para jogar essa partida contra o Novo Horizontino, essa partida da semi. Por quê? O São Paulo ele dependia de um entre quatro resultados para poder se classificar em último, né, na classificatória e assim jogar contra o primeiro, que era o Novo Horizontino. Mas o que acontece? O Corinthians foi lá e venceu a equipe da Portuguesa nos pênaltis e por isso o Corinthians não alcançou o São Paulo na pontuação. Então o Corinthians quem ficou em último e vai jogar essa partida contra o Novo Horizontino, e o São Paulo, ficando em terceiro lugar, enfrenta a equipe do Palmeiras, que se classificou em segundo lugar. E já tem as datas e horário das partidas, tá, gente? No sábado vai ter o jogo do Corinthians em Novo Horizontino, vai ser lá em Novo Horizonte, né? Vai ser às 20h30 do horário de Brasília, no sábado, dia 28. E o São Paulo joga contra o Palmeiras na Arena Barueri, tá, gente? Também é gramado de plástico, também é arena sintética. E o São Paulo enfrenta o Palmeiras às 20h30 lá na Arena Barueri, no domingo, dia 1º de março, tá? E é isso, galera. A gente vai ter que jogar lá. Os jogadores do São Paulo, eles são totalmente contra jogar nesse tipo de estádio, né? Inclusive o Lucas Moura, ele cita que quando se joga num gramado sintético, ali já não é mais futebol. Ali já vira qualquer outro esporte, menos futebol. Eu não tenho experiência, lógico, dele, mas não vejo assim tanta diferença, né? Mas se é o cara que tá falando, né? Inclusive, mais vários jogadores experientes, né? São totalmente contra jogar nesse tipo de estádio, né? O Felipe Coutinho, o Neymar, são esses jogadores mais experientes, né? Mas o Lucas Moura, muito embora a gente saiba que ele é contra e que ele não joga mesmo, doa quem doer, ele não joga em gramado sintético, ele já deixou bem claro que as partidas decisivas, e essa é uma partida decisiva, ele joga lá sim. Então, a gente sabe também do receio dele, né? O porquê que ele tem tanto medo de jogar nesse tipo de gramado. Inclusive que foi em março do ano passado, quando o São Paulo disputava também a semifinal contra o Palmeiras nesse mesmo estádio. Foi lá que o Lucas Moura ele se machucou, ele teve uma lesão ali no joelho que tirou ele para todo o resto da temporada, né? Ele teve ali alguns momentos que ele voltava e aí se machucava de novo, então ele ficou fora basicamente a temporada de 2025 inteira por conta de uma partida que São Paulo até que segurou bem, para no final o árbitro lá inventar um pênalti, tirar um pênalti, sabe-se lá de onde, e aí deu a vitória para o Palmeiras 1-0. Venceram a gente lá e foram para a final, e o Corinthians acabou se sagrando campeão naquele ano, né? Mas a gente espera também que agora eles deixem o futebol rolar dentro de campo, né, gente? Não vamos mais ficar aturando esse tipo de roubo mesmo, né? Que acontece contra o São Paulo. Toda vez que vai jogar lá, tem alguma coisa que a arbitragem erra contra o São Paulo, que favorece sempre o Palmeiras. E não é só lá não, viu, gente? Porque na última partida que teve também no Morumbis, agora só não me recordo se foi realmente no Morumbis ou o São Paulo já tinha alugado o estádio. Mas foi de mando do São Paulo. Roubaram São Paulo assim de um jeito escandaloso, onde nem mesmo os árbitros conseguiram se defender desse tipo de arbitragem, desses lances que foram assinalados naquela partida, em que o Palmeiras também venceu o São Paulo. É muito injusto como o São Paulo tem perdido para o Palmeiras. Não dentro de campo, gente, não no futebol. O São Paulo perdeu para o Palmeiras jogando bola na no Campeonato Paulista agora desse ano, só que a gente se sente mal quando
o time da gente é roubado, é injustiçado, ou a arbitragem erra contra nós, né? E parece que tem sido uma crescente os árbitros errarem a favor do Palmeiras quando o jogo é contra o São Paulo, gente. E isso deixa o torcedor chateado. O São Paulo por si próprio, ele já não se ajuda muito. E aí vem os árbitros ainda fazem uma palhaçada dessa, fazem coisas que tipo é escancarado que todo mundo deveria ver que o lance não é aquilo que eles estão assinalando, mas eles tiram a convicção, sabe-se lá de onde, e acabam prejudicando o nosso time, né? E também vamos falar um pouquinho sobre aquele atleta, né, gente? O zagueiro do Bragantino que foi falar porcarias lá pra árbitra, né? Vocês estão ligados do lance, né? Foi o zagueiro Gustavo Marques do Bragantino. Saiu o que o Bragantino vai fazer com ele. Saiu notícia no GE. Na verdade, todos os portais já estão noticiando, né? Que o Gustavo Marques ele foi multado em 50% do salário dele por conta daquelas falas machistas, né? E esse valor que o Bragantino não divulgou exatamente quanto é, vai ser revertido para uma ONG que cuida de mulheres em situação mais precária, né? Em situação decadente, né? E tipo, eu não sou a favor de um clube, ou seja lá quem for, tirar o dinheiro do cara, né? Mas nessa situação não tinha outra alternativa. Ele pediu pra tomar uma multa dessa, ele pediu pra levar um esporro desse, e o cara teve a capacidade, ele teve a cara de pau, ele teve a indecência de pedir desculpa dizendo a seguinte frase: eu tô arrependido porque minha mãe já me xingou e minha mulher já me xingou. Então eu quero pedir desculpa pra senhora árbitra e para as auxiliares dela. Pô, mano, vários e vários clubes têm se manifestado, né, em favor da senhora Daiane Muniz, porque, tipo, acabou de acontecer na semana passada um caso de racismo. Aí agora vai e acontece um caso de machismo desse, pô, e ele pode ter falado ali de cabeça quente, mas se ele falou aquilo, gente, é porque ele pensa aquilo, né? E dava pra ver na entrevista dele, não é que o cara se arrependeu, que ele não pensa dessa maneira que ele se expressou. Deu pra ver que, tipo, ele só percebeu que ele falou bosta e foi lá e pediu desculpa pra tentar abafar o caso. Mas, tipo, o cara vai pedir desculpa e fala, eu vim pedir desculpa porque minha mãe me xingou. É pra acabar, né, gente? Você vê que, tipo, não partiu do coraçãozinho dele, né? Então, é problemático, né, gente? Ainda existia esse tipo de comportamento dentro do futebol, né? A gente sabe que o futebol feminino, ele, ele tá numa crescente, inclusive agora teve o Campeonato Mundial Feminino, mas em relação à arbitragem, gente, o árbitro é ruim, o masculino, o feminino, e é isso, a arbitragem brasileira, ela é ruim, gente. Ela não é profissional. A CBF ela deveria logo profissionalizar esses árbitros, porque tipo você vai ver um árbitro, o Daronco, ele vai lá, ele é veterinário, o outro árbitro ele tem uma lojinha de roupa, o outro árbitro é segurança, entendeu? E tipo, não faz sentido isso. O cara não se profissionaliza na arbitragem, né? E é só no Brasil que isso acontece e não é por falta de arrecadação, não, gente. Você vê aí os valores que são arrecadados aí pelas confederações e já dava sim para ter profissionalizado isso há anos. O Brasil está muito atrasado em relação à arbitragem. Para você ter uma noção, foi prometido no final do ano passado que já nesse Campeonato Brasileiro haveria ali o impedimento semiautomático e, tipo, parece que já ficou no esquecimento, né? No Paulista também tinha essa informação, mas até agora ninguém fala nada. Não sei se esqueceram ou se querem fazer o torcedor de idiota com esse tipo de promessa, né? Mas a gente vai ficar de olho, né? Vamos ficar de olho e vamos ficar de olho também nessa arbitragem aí, que por mais que eles não são profissionais, eles têm que parar de roubar a favor do Palmeiras, mano. Rouba um pouquinho a nosso favor também, isso é louco. Valeu, gente. Ficamos aí pro próximo vídeo. Amanhã tem mais. Vamos estar analisando aí como que foi o ano do Palmeiras até aqui, que inclusive foi a última derrota do São Paulo, foi contra o Palmeiras, hein? Você lembra ali naquela rodada do Campeonato Paulista, onde o São Paulo ele estava jogando inclusive muito melhor que o Palmeiras.
Só que a gente tava com o Tapia no ataque, né, gente? O São Paulo chegou a empatar ali com o Bobadilha a partida quando o Palmeiras abriu 1-0. O São Paulo empatou com o Bobadilha. Teve uma, duas, três chances ali com o Tapia. E o Tapia, pô, gente, é esforçado e tal. Tem aquela garra do argentino, mas o cara não dá, né, mano? O cara é muito grosso, mano. Ele é muito ruim. Cê é louco. Se botasse um cone ali naqueles gols que ele tem perdido, São Paulo estaria com saldo de gols melhor, mano. Cê é louco. Mas vamos torcer, né? Porque agora também o Palmeiras vai enfrentar a equipe do São Paulo. Esperamos que completa, né, gente? É uma equipe do São Paulo completa ali com Marcos Antônio, Danielzinho, Calheri, Lucas Moura e Luciano também, né? E outra, o São Paulo tem ainda o Cauli, né? Então, vamos ver aí como que o Crespo vai montar o time, né? A gente espera que o São Paulo ele não entre com uma postura acovardada, né? Que eles entrem com a confiança lá em cima, até porque eles estão jogando bola, gente. Estão vencendo no campo e é isso. A gente espera que o São Paulo entre com aquela mesma postura que ele entrou lá no segundo tempo contra o Flamengo ou naquela partida contra o Grêmio, né? Porque a gente viu do que esses caras são capazes de jogar. Agora é saber se eles vão ter a decência e vão jogar pela torcida, né? Se eles jogar o que eles podem, a gente vai longe nesse campeonato, hein? Então, estão deixando a gente sonhar. Na verdade, deixaram a gente sonhar. Aí deixaram a gente chegar. Então, ninguém segura, irmão. Vai tricolor. É nóis. Valeu.